Eu tenho tanta história para contar, cara. Quando iniciaram, porque muitos deles foram criados naquela coisa assim, e os pais, naquela proteção de que tu não pode fazer isso. Não, isso tu não pode fazer. Isso tu não... E eles foram provando no trabalho que eles podem fazer isso e muito mais. Então, essa história de meninos que hoje sustentam a família, porque são de famílias muito humildes e o pai está desempregado. História de meninos que, através deles, os pais conseguiram emprego na empresa. Histórias, por exemplo, de uma mãe que se emocionou quando viu o filho vindo do mercado, com compras do mercado que ele foi comprar com o dinheiro dele. Isso é tão simples e para nós é tão comum, mas para essa mãe que achava que o filho jamais iria conseguir nada na vida. Então, histórias de pessoas que me dizem que a primeira oportunidade que tiveram na vida fomos nós, a empresa, o nosso grupo, eu, que deu. Não tem como não se emocionar, cara. Pessoas que são, sei lá, eu não tenho, acham que é difícil trabalhar com eles. É difícil trabalhar com qualquer ser humano, é difícil trabalhar com pessoas. Então não existe uma dificuldade, é tão fácil ou tão difícil como trabalhar com qualquer ser humano. Todo mundo tem a sua especificidade, todo mundo tem uma maneira de agir, alguns hoje não tão legal, porque tem problemas em casa, tem problemas... Todo mundo é assim. Eles não são diferentes. Então, está em mim e na minha função descobrir, não esquecer a deficiência e ver e garimpar a competência desse ser humano. Não do deficiente, do ser humano, que é o meu trabalho. Não só com eles, como com os adolescentes, é para isso que eu sou pago. Como é que tu te sente podendo ajudar essa gente toda, trazendo para eles uma nova vida, um novo alento? Eu não sou falso modesto e nem aquele falso humilde dizendo, eu me orgulho disso. Porque eu nunca tinha me dado conta, e aí tu começa a ver e quantificar e ver, pô, cara, eu fiz a diferença na vida de 100 pessoas e multiplica pela família, cara, eu nunca plantei uma árvore, eu não tive um filho, eu não escrevi um livro. Mas eu acho que a minha marca no mundo eu vou deixar. Sabe? Que talvez um dia essas pessoas se lembrem de mim como, pô, ele me ajudou. E é muito mais do que muita gente pode dizer no mundo como está hoje, né? Então, eu não tenho um emprego, eu tenho um trabalho, cara. E eu me orgulho muito do meu trabalho, sabe? Me orgulho muito do meu trabalho. Esse projeto aqui, tu acha que deveria ser expandido não só a nível de Marquitolo, empresas, como é que é ser referência hoje, poder compartilhar isso? No momento que tu te envolve com esse tipo de trabalho, tu te torna um multiplicador. E aí muitas empresas vêm, algumas empresas vêm nos pedindo como fazer, achando que isso é difícil. Não é difícil, é muito fácil, é muito fácil. Qualquer empresa tem uma função que algum deficiente cognitivo, que algum deficiente físico, que algum deficiente múltiplo pode fazer. É fácil, é só dar oportunidade. Pode parecer fácil porque a gente tem, e é um preconceito meio às avessas, tendo aquela coisa de pena,
ai, coitadinho, ai, não, cara, trata como tu trata qualquer ser humano, exige como tu exige de qualquer funcionário da tua empresa. Todo mundo tem um limite, tu tem que aprender a chegar no limite dessa pessoa. E pronto, é muito fácil. Eu não sei, para mim é muito fácil e para muita gente é muito fácil. Basta tu conviver e gostar de trabalhar com pessoas, sabe? O princípio básico é tu enxergar o ser humano e tu gostar de gente, gostar de se envolver com pessoas, gostar de se envolver na história dessas pessoas. O resto vem ao natural, sabe? Porque tu vai explorando a capacidade, tu tem que aprender a lidar com a frustração, porque tu pensa que não, ele vai conseguir, não, ele não vai, ele não conseguiu fazer isso, mas eu também não consigo fazer um monte de coisas. Muitas vezes eu começo a ensinar um trabalho ou uma função para algum dos meus meninos e não consigo terminar, porque me falta habilidade manual. Eles fazem e eles me ensinam. Então a dificuldade que as pessoas veem muitas vezes é por um preconceito realmente, e outras vezes é aquela coisa de eu não sei, mas um preconceito ao contrário, que é achar que não, eu não vou expor, eu não vou, coitadinho. Não existe coitado, não existe essa coisa de não pode, de não dá, se não tentar. Primeiro tu tem que tentar. São produtivos porque são comprometidos, porque são pessoas que realmente vestem a camisa da empresa onde eles trabalham, porque é um lugar onde eles têm oportunidades e são tratados como iguais, porque eles sempre foram tratados como diferentes. Então eles precisam, e pode ser o deficiente cognitivo mais, enfim, com maior deficiência cognitiva, ele quer ser tratado como um ser humano igual aos outros. E isso a gente consegue, porque o feedback que os pais nos dão é que eles se tornaram pessoas mais independentes, que decidem coisas, que... tem histórias o Leonardo, por exemplo, que teve a mãe que sofreu um acidente, se tornou paraplégica, que a assistente social foi lá falar com a mãe dele, o menino com Down. Ele ficou indignado, porque a assistente social da empresa não tinha que falar com a mãe dele, tinha que falar com ele. Ele é o homem da casa, ele é o funcionário da Marco Polo. Isso ela não teria há 5 anos atrás, jamais. Então isso que é a evolução dessas pessoas que faz com que a gente veja que o nosso trabalho é muito bem feito, não o meu trabalho, o trabalho da empresa e a aceitação que eles têm dentro da fábrica pelos colegas. Porque é lá na fábrica que eles começam a evoluir. Eu dou o primeiro passo e é lá dentro que eles começam a evoluir e se sentirem iguais, coisa que eles nunca tiveram. Te orgulha e emociona? Cara, eu sou muito emotivo. Eu me orgulho muito daquilo que eu faço, da minha função e dessa diferença que a gente não se dá conta que faz, porque tu planta sonhos e esperança na vida dessas pessoas. Talvez não deles, talvez eles não tenham a dimensão, mas e os pais? Sabe, eu me coloco no lugar de um pai que tem um filho com deficiência e ele projetando, como qualquer pai, o futuro desse filho e pensando, meu Deus, e aí tu vai lá
e dá uma esperança para esse pai e para essa mãe. E ele começa a sonhar. E a gente ajuda a realizar esse sonho. Não tem como não se sentir orgulhoso disso. Não tem como não achar. Como eu disse, se eu não fizer mais nada na minha vida, eu já fiz a diferença. Porque muitos vão se lembrar de mim como uma pessoa de bem. De quantos se podem falar isso? Então, cara, não tem como não me orgulhar e não me sentir, sabe, realizado profissionalmente. E é sempre um desafio, sempre um desafio, sempre um desafio. Mas a vida sem desafios não tem graça. Quando eu deixar de querer desafios, querer brigar por eles, eu estou me preparando para ir por outro lado, porque não tem graça. Sem desafios a vida não tem graça. Feliz? Oh, demais. Porque eu não tenho tempo de pensar nos meus problemas. Todo mundo tem problemas fora, só que eu chego aqui e eu não tenho mais tempo. Porque eu tenho que me preocupar com eles, com a vida deles, sabe? Então, eu tenho que me sentir feliz. Sempre, sempre. Porque são meus filhos. Talvez Deus não me deu filhos. Ele me emprestou o filho dos outros, sabe? Para que eu ajudasse a colocá-los num caminho. Então, são meio que meus filhos também.